Então, para a gente começar, Osvaldo, nós vamos se ajeitar aqui na cadeira, ficar confortável, colocar toda a nossa atenção e consciência ao nosso momento presente aqui e agora, respirando lentamente, expirando suavemente. A partir de agora, nós nos colocamos presentes nesse canal de comunicação, que a nossa mensagem, a mensagem do coração de cada um, possa chegar para os ouvidos que estiverem abertos, para os corações que estiverem abertos, a entender mais, a trazer conhecimento. Diante da presença eu sou de cada um de nós aqui, nós damos início a mais um episódio do Pode Conectar. Saudações, Rede! Saudações, Rede! Como está? Hoje mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Conectar. E hoje a gente traz uma conexão aqui especial, que é o Osvaldo, do Instituto Sereia. É interessante a gente abrir esse podcast falando que o Instituto Sereia, ele é um instituto que a Madre Terra apoia já faz uns 3 anos, né? Durante o evento da Casa Aberta, que nós realizamos anualmente todo abril. Esse ano a gente vai para a 4ª edição. E a escolha do instituto que nós iríamos apoiar é uma coisa que, assim como tudo que acontece na Madre Terra, foi um canal de sentir, de intuir e da espiritualidade escolher mesmo. Sei que chegou para nós, né? A gente estava procurando um instituto para ser apoiador e chegou assim, esse aqui, dá uma olhada e tal. Aí eu conversei com o Osvaldo, né? A gente se conectou de alguma forma. E aqui estamos, então, para entender, até nós, né? Sim, entendermos mais sobre o que é esse instituto e como a gente se conecta. Vamos lá, Osvaldo, você pode começar se apresentando, falando sobre você, pessoa, depois você... sua formação aí, como que... Bom, olá, pessoal. Meu nome é Osvaldo Sereia. De profissão, eu sou técnico judiciário e ex-professor, né? Estou nessa área de educação e, de repente, acabei partindo para o judiciário. Em termos de atividades pessoais, fora, né, o profissional, eu tenho uma ligação muito forte com a questão espiritualista. É o que me toca, o que mexe comigo é o espiritualismo, né? E isso é uma coisa que parece que veio de berço, é uma coisa, né, que eu tenho muito forte em mim. E, fora isso, eu tenho a questão social. E isso é uma coisa que desde criança, sabe quando você sente aquele chamado, você sente aquela necessidade de fazer alguma coisa para a sociedade? Né? É sair daquela postura de reclamar, porque a gente reclama demais. Isso não está bom. A gente sabe bem, né? Com a Madre Terra. Gente, é incrível, né? Como a gente tem essa habilidade de reclamar. E eu entendo que não, a gente faz o que é possível. Aquilo que não é possível, a gente convive. Mais importante é a gente fazer. Porque o tempo que a gente perde, às vezes, reclamando, criticando, é o tempo que nós poderíamos fazer alguma coisa construtiva. Sim. E eu sempre me pergunto, a pessoa que reclama demais, eu pergunto, o que a gente está fazendo para mudar essa realidade? Porque nós temos que nos entendermos, né, como co-criadores desse mundo. Sim. Né? Nós temos aquela ideia de achar, mas se Deus quiser vai ser isso, se Deus... e veja bem, não estou minimizando a questão de divindade, não é isso. Né? Respeito demais, só que nós temos que entender que Deus entregou para a gente um mundo perfeito, essa natureza, essa coisa perfeita, entregou-nos como seres assim, de uma perfeição fora do comum. E o que nós estamos fazendo com isso? Eu acho que as pessoas não sabem o poder que ela tem, né, Osvaldo? Eu falo assim, até na própria cidade, de construção para uma cidade melhor, não depende de eu reclamar do prefeito da cidade. Depende de eu colocar ali, entender o que está acontecendo, né? A importância do meu voto, a importância da minha escolha, das minhas atitudes, né? Da importância da minha reclamação,
de ajudar de alguma forma. Então, tudo isso você vai moldando, né? Tanto o seu bairro, quanto, né, a sua rua, quanto em frente à sua casa, quanto em frente à sua calçada, e assim você vai fazendo alguma coisa pela sociedade de certa forma. É um começo, né? Sim, a gente... Uma pergunta que eu gosto de fazer muito para as pessoas, sempre falar sociedade, eu pergunto, o que é sociedade? A sociedade somos nós. É a somatória de cada um de nós. Então, quando nós criticamos a sociedade, estamos nos criticando. Se autocriticando, né? E essa crítica, de regra, é uma crítica destrutiva. Então a gente tem que sair um pouco dessa vibe e começar a nos entender, olha, eu posso fazer alguma coisa. E se nós olharmos para a história da humanidade, ela foi construída em cima de alguns nomes, tá? E pelo tempo que nós temos aí de historicidade, são poucos nomes, por sinal, que acreditaram. Que foram à frente, que abriram mão de seu momento de lazer, que, sabe, tiveram uma visão à frente. Serviram mesmo, né? Serviram a... Isso vários nomes aí, né? Né? E aí a gente vê que o que nós estamos fazendo para dar continuidade a esse trabalho. É um abrir mão de si em prol de um macro? Como que é esse servir para você? Eu tenho, assim, me dá uma certa urticária quando eu falo abrir mão de si, porque as pessoas me criticam demais porque falam que eu abro mão de mim para as questões sociais. Eu recebo essa crítica direto, né? Você tem que olhar mais para você, você não olha para você, só olha para isso. Tá bom. Então, mas eu acho que não é o deixar de olhar para si para olhar, olhar para si, é olhar o que você é, ou seja, qual o seu objetivo nessa vida, qual a sua missão nessa vida. Propósito. E aí sim. Eu acho que não é nem deixar de olhar para si, eu acho que é realmente olhar para si e falar, eu consigo fazer isso. Né? Exatamente. Usar isso como um poder, né? Em vez do que as pessoas pensam que é o contrário que está acontecendo. Né? E nós temos essa visão. Uma potência. Nós temos uma visão muito equivocada na nossa cultura ocidental, que ela é muito materialista. Né? Uhum. Infelizmente, a gente veio de uma pegada muito materialista e eu acho que isso aí é ruim, porque a gente não olha para dentro da gente mesmo. Até questões religiosas nossas, você vê as correntes religiosas nossas, normalmente não faz com que nós olhemos para dentro, é para fora, é gritar, extrapolar, então a gente precisa desse momento. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, a gente consegue ver tudo que a gente pode fazer, consegue enxergar o potencial que nós temos de seres co-criadores desse mundo, de poder mudar essa realidade. Então, essa é uma coisa muito forte. E eu, contrapondo a esse materialismo, eu tenho uma frase do livro que eu uso muito, né? Olhar os lírios do campo. Nesse livro tem uma frase que eu acho fantástica, né? De que adianta construir arranha-céus se não existem almas humanas para morar neles. E na verdade nós estamos construindo arranha-céus e nós estamos assim, cadê as pessoas? O senso de humanidade. Nós temos hoje uma situação complicada que você vai falar numa empresa, você fala com um robô. Você, qualquer lugar, qualquer ligação que você faz hoje, não tem mais um humano do outro lado para te atender. E isso é complicado. E nós vamos enxergando isso como normal. E nós vamos enxergar o ser humano como normal. Sabe? Quando discute, por exemplo, certas questões como direito trabalhista, alguma coisa, eu falo, precisamos enxergar as pessoas como ser humano, que tem direito a um lazer, que tem o direito de poder conviver de fato com a sua família e poder levar realmente uma vida não só nessa loucura do trabalho, mas a gente poder olhar para a gente mesmo, poder abraçar nossos filhos, poder, sabe, ter esse momento com as pessoas que nós amamos. E nós estamos, se a gente não se cuidar, nós caímos numa realidade complicada, que a gente começa a amar os bens materiais e usar as pessoas. Nós estamos perdendo a capacidade de amar as pessoas. Eu até brinco muito com se conectar, né? Essa conexão é uma coisa fantástica. E eu vejo, por exemplo, muitas pessoas falam, eu amo isso, eu até sou meio chato. Falo, cara, você não ama coisa material, você não ama uma comida, não ama roupa, não, ame pessoas, né? Ame a sociedade. Histórias, né? Histórias de pessoas, né? Sim. Nós estamos perdendo isso. Osvaldo, vamos entrar um pouquinho nesse tema, propósito de vida, trabalho. Existiu assim um momento na sua vida que você teve assim que escolher sair do modelo trabalho
normal, assim, vamos colocar normal, para escolher, não, eu vou me doar a uma instituição de solidariedade, um caminho, esse é meu caminho, essa é a minha jornada. Como é que foi isso entrar dentro de você? Porque é um movimento que é contrário a tudo que a gente aprende na escola, tudo que a gente aprende enquanto ser humano, a toda a nossa construção comum. Então, para mim foi uma loucura que não foi romper com algo para ir para outro caminho. Foi o conciliar, né? E esse conciliar foi uma coisa complicada, porque assim, eu venho de uma família muito pobre, eu passei muita dificuldade na vida, poucas pessoas sabem disso, né? Raríssimas, eu passei muita fome nessa vida, né? E então aí você tem aquela preocupação do trabalho, de você manter, né? Olha, eu quero ter filhos, eu quero que meus filhos tenha condições melhores na vida. Todos nós almejamos isso. Então, a questão do trabalho, para mim, teve uma coisa muito forte, de vencer a vida e chegar lá. Então, eu me dediquei demais a isso. Só que esse outro lado, ele não se perdeu. É algo que eu tive que trazer junto. E é uma loucura. Você conciliar isso, as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de conciliar. Porque nós, seres humanos, a gente é muito assim... Eu uso um exemplo até do Buda, quando ele fala do caminho do meio, né? O equilíbrio. E, na verdade, nós somos desequilibrados demais. Tem pessoas que trabalham demais e não olham para a família, não olham para o social. Tem pessoas que se dedicam ao social demais e não olham para o trabalho. Não. E eu falei, não, eu preciso do trabalho para sobreviver. Isso é uma coisa fantástica. E não só para sobreviver. Lá eu preciso fazer um bom trabalho, uma boa prestação de serviço à comunidade. Então, é se dedicar ao máximo ali, mas achar tempo para poder se dedicar a essas questões sociais, que sempre fez parte da minha vida, e achar tempo para a questão espiritual, que é uma coisa muito forte em mim. E aí a gente vai... conciliar não é fácil. Né? Você tem que valorizar cada minuto da sua vida. Quando as pessoas falam alguma coisa de televisão, por exemplo, eu não tenho uma televisão lá em casa que funciona. Sabe? Eu não tenho. Aqui que passa a televisão, não sei. Eu não tenho tempo para assistir televisão. Mas assim, então a gente vai abrindo mão. A vida tem essas escolhas. Às vezes você abre mão de algumas coisas para você ter tempo. Abrir um pouco mão de sono. Eu levanto às 6 horas da manhã todo dia. Segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, todo dia. 6 horas eu estou de pé para poder dar conta. E isso assim, estou dizendo, não é para me agradecer, não. É para mostrar que nessa vida... É uma doação, né? A gente acaba se doando. Tem que fazer. É o propósito, né? É o propósito de vida, né? Para a gente não ficar lá na frente se lamentando, eu podia ter feito isso, devia... Não, então faça. Sim. É melhor se arrepender de algo que fez do que algo que não fez. Eu parto por aí. Faça, erra, quebra a cara quando tiver que quebrar, mas vá adquirindo experiências de vida. E isso vai construindo o ser humano. E aí volta naquela ideia da gente pensar o ser humano como todos. Quem sou eu? Né? O que eu vim fazer nessa vida? Qual o meu propósito? Você sempre teve esse tipo de pensamento desde novo? Quem sou eu? O que eu vim fazer? Esses questionamentos. Olha, eu me lembro disso desde os meus 4 anos. São as últimas lembranças que eu tenho da vida nessa faixa dos 4 anos. Né? Então eu já era assim. Eu lembro que eu estava aí com a faixa dos meus 5 anos, eu fiz um jardim uma vez, um mini bosque, na verdade, uma coisa assim, né? Morava no Paraná, que esse terreno enorme, que parecia uma chácara, sabe? Então eu percebi assim, um idealismo muito forte, né? E aí as pessoas criticavam, mas você não vai brincar? Eu falei, não, eu vou fazer isso, gostar de planta, adoro plantas, sou apaixonado por plantas, né? Então minha casa ali é uma mini selva, né? E então a gente vai... vendo aquilo que importa na vida. Que faz sentido, né? Faz sentido. Então, aí eu acho que é uma questão que já vem até... eu parto de uma linha reencarnatória, eu acredito que tem a ver até com questões aí de planejamento de vida. Para ter tão tenra idade, você ter essas ideias, mas... Então você já veio com essa consciência, assim, dessa busca de propósito, de missão, de espiritualidade... Vim, sempre foi forte isso. E você executa isso no Instituto Sereia? Você sente que você consegue executar todo esse propósito nisso que você co-criou? Como que é isso? Em grande parte no Instituto. Porque ali é que eu consigo dar vazão a essa necessidade de ajudar a humanidade de alguma forma. Então, a gente vai fazendo alguma coisa... E eu digo, né, uma coisa, até um treinamento que eu cheguei a trabalhar nessa área, uma palestra, nesse sentido, que nós podemos mudar o mundo, sim. A gente acha que não muda o mundo, as pessoas acham que não posso. Lógico que eu posso mudar o mundo, todos nós podemos, eu, você, todos nós.
É que nós temos aquela ideia que mudar o mundo é aquela coisa, sabe, a passe de mágica mudando. Não, a gente muda. Se você, ao sair daqui, você pegar uma senhorinha que estiver atravessando a rua, um idoso, você der a mão e ajudar a atravessar, você está mudando o mundo. Porque você está tornando esse mundo mais humano. E mais fácil para aquela pessoa, né, que você está ajudando. Percebe? As coisas simples a gente pode ir mudando. E aí a gente vai espalhando solidariedade. E quando nós idealizamos o Instituto, né, foi justamente nessa ideia de que, olha, nós podemos mudar pelo comportamento das pessoas, pela maneira de ser, nós vamos mudando, nós vamos espalhando ideias, né, dando exemplos, então a gente consegue formar assim, uma corrente que vai indo. Né? Então, a ideia era muito forte de trabalhar mesmo a questão de ideias, a questão de como a pessoa se enxerga frente à sociedade, do que ela pode fazer para a sociedade. E tem essa questão, é importante a gente fazer alguma coisa, não a gente passar a vida lamentando. E fazendo de novo um link aqui, porque eu falei do meu eu pessoal, né? Uma coisa interessante, a gente passa, hoje em dia a humanidade está nesse processo muito grande, depressão e, né? Eu sempre fui uma criança muito depressiva, né? Poucas pessoas sabem disso também, porque eu nunca demonstrei. Questões existencialistas, né? Isso ainda mais com esses pontos. E teve períodos que eu convivia com uma angústia que era algo de enlouquecer. Que se você não tem uma visão espiritualista, você se mata. Sim, porque a vida nesse planeta se torna insuportável para você. E sabe a maneira que essa angústia foi se dissipando? A partir do momento em que eu vejo que, olha, eu posso fazer alguma coisa. Eu não concordo com esse mundo, eu vou ajudar. Eu não concordo com esse mundo, eu vou mudar esse mundo, eu vou fazer. Sim. Quando a gente começa a agir, essa angústia vai embora. Por isso que eu falo, olha, a gente está nesse processo depressivo, mas vai fazer trabalho social, cara, ajuda as pessoas. E veio o episódio passado, veio a Sônia Plaza, não sei se você conhece a Sônia Plaza, uma terapeuta também aqui de Presidente Prudente, ela atua há mais de 30 anos com terapias integrativas aqui em Presidente Prudente. E, cara, ela tá com um projeto social lindíssimo também, né? Não esqueci até o nome do projeto, mas é um projeto social lindíssimo. E ela falou assim, cara, nesses 30 anos, o que mais me deixa feliz nessa vida, que me faz continuar, é os projetos sociais que ela faz. Sabe? É as vagas solidárias que ela faz, é os atendimentos para pessoas que às vezes não têm condições de pagar um atendimento, e que isso vem mudando a vida da pessoa, vem... Né, tratando essa pessoa de alguma forma, vem fazendo essa pessoa ter ânimo para a vida ou ajudar outras pessoas. Então é essa rede, sabe? De você... Acho que a coisa mais satisfatória que tem na vida é você fazer um projeto social. Porque você realmente vê o quão grande é isso, né? O quão você pode impactar na vida de uma pessoa que às vezes para você é tão pouco, mas para aquela pessoa é algo tão grandiosa e que nós não temos essa noção, né? Às vezes nós falamos assim, R$5, tipo, deixa eu jogar aqui nessa maquininha para tentar pegar um ursinho aqui no shopping. Mas esses R$5 pode mudar a vida de uma pessoa, e você não tem essa noção, né? Tipo, assim, mudar de certa forma, né? Mas ajudar muito aquela pessoa. E daquela pessoa chorar. Eu me lembro muito um dia, lembra aquela vez que nós, há uns 10 anos atrás, nós trabalhávamos com um estúdio de fotografia. Nós fizemos uma ação de leite, que nós arrecadou leite e entregamos para uma família, né? Você lembra disso? Foi a primeira ação que nós fizemos, assim, nem tinha muito noção, assim, nós vamos fazer isso, vamos fazer. E, nós acho que arrecadamos umas 3 caixas de leite, alguma coisa assim do tipo, e doamos para uma família. Foi uma das coisas mais emocionantes que já fizemos, assim, porque a ajuda que aquilo ali deu de uma família que minha mãe tinha 7 crianças, eu acho, e, tipo, ela não tinha leite para dar para as crianças, sabe? Algo às vezes simples para nós, né? Um leite. Mas para muitas pessoas não tem. Muitas crianças não têm esse leite, né? Então nós vamos dando mais valor, né? Para a vida mesmo, e vamos entendendo melhor o propósito, né? Isso vai nos dando mais vontade de ajudar e de realmente mudar toda essa estrutura aí, né? E é interessante, nós não temos noção do quanto nós ajudamos as pessoas. Aconteceu essa semana mesmo, uma senhora passou no instituto, tocou a campainha, fui atendê-la, ela tem uma doação de roupa aqui, se podia pegar. Uma senhora bem vestida, estava com um carro até bom, e aí doou, né, fez doação, falou, olha, eu gosto de ajudar sempre vocês, porque quando eu estava numa situação muito complicada, eu me socorri desse varal. Muita gente não sabe, nós temos um varal solidário, que já está no 6º ano de funcionamento,
E a gente tem doado ali mais de 6.000 peças por mês nesse varal. Caramba. Então é uma coisa muito, né? E a gente não tem noção. E essa senhora, assim, eu fiquei até comovido porque, olha, a pessoa ontem estava precisando daquilo, se socorreu disso. A gente não tem essa noção. Sim. Então, e aliás, é uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas. A gente precisa ser muito vigilante porque a gente influencia as pessoas mais do que a gente possa imaginar. Tá? Nós não temos noção do tanto de pessoas que se espelham na gente. E se nós tivéssemos essa noção, a gente ia tomar muito mais cuidado, a nossa maneira de agir, nós nos policiaríamos muito mais. Essa é uma razão, por exemplo, eu acho incrível, as pessoas vão num barzinho, vão num lugar, vai tirar uma foto, a primeira coisa é pegar um copo de bebida, né? Eu acho máximo isso, assim. Não, peraí, vai lá, pega um copo de bebida. Eu já faço o contrário, eu não me deixo fotografar com bebida. Não que eu não bebo, sabe, eu bebo muito pouco, por sinal, mas a gente bebe. Eu não estou escondendo isso, mas eu não quero ser um exemplo de alguma coisa que eu acho que não é ideal. Sim. O ideal é que nós tenhamos hábitos mais saudáveis. A gente, às vezes, se dá o luxo de cometer algumas, né, coisas que a gente sabe que não seria tão legais, mas não somos perfeitos ainda. Eu falo, nós estamos caminhando à perfeição, mas ainda não somos. Então a gente tem nossos equipes ainda, mas a gente não precisa mostrar tudo isso na rede social como se isso fosse normal, como se fosse bonito fazer isso. Não. Então a gente se policiar ao máximo. Eu acho que até, né, Oswaldo, de se engrandecer com uma ajuda, né? Até com a internet nós vemos muitas pessoas querendo ganhar, de certa forma, com uma ajuda. Né? Então o cara querer filmar, o cara querer mostrar que tá... Não que seja errado, beleza, não tem... Mas eu falo assim, tem pessoas que realmente fazem apenas pelos likes, vamos se dizer, né? Aí não vai sentir a retribuição energética. E cara, é um não negócio volta. que, tipo, não dá pra entender, sabe? Até eu e a Duda tava falando, ano passado a doação que fez a Casa Aberta pro Oswaldo, nós não tirou foto. Aí eu falei, amor, nós não tirou foto. Sabe? Tipo assim, mas tudo bem, beleza, não tirou, mas é um negócio que às vezes o cara faz mais pelo status, pelo pela status ou pela mídia do que por realmente vou ajudar, sabe? Quando tem as catástrofes, aparece um monte de gente, vou mandar uma carreta, mas aí o ano inteiro o cara não ajuda uma instituição da cidade dele, né? Não ajuda um morador de rua, não ajuda com uma marmita, não, né? Ou até expulsa um morador, ou até xinga, ou até bate num cachorro na rua, o que for. Mas, né, durante o ano inteiro o cara não faz nada e numa catástrofe o cara fala, não, agora é o meu momento de eu me mostrar aqui, de eu crescer, né? Então, e é uma coisa tão louca isso. É muito louco porque eles cobram muito isso da gente. No Instituto a gente divulga muito pouco do que a gente faz. Mas podia divulgar, falei, sei lá, não vamos perder tempo divulgando, se sobrar tempo a gente divulga. Vamos fazer o que tem que fazer, se sobrar tempo divulga. Né? Mas não é o essencial. Mas a gente percebe que às vezes a gente tem que provar, que nem nós temos agora, para a utilidade pública, você tem que provar aquilo que você faz. Sim. Gente, o pessoal quer foto. Gente, eu não vou. Quando eu dou uma cesta básica, eu não vou tirar foto da pessoa. Nunca tiramos. Tiramos então, nenhuma. É um negócio muito Aí o que nós temos que fazer? Né? A gente faz um cadastro, né? Todas as famílias são cadastradas, então a pessoa assina ali um recibo. Olha, está aqui, se eu precisar provar, tem aqui, ó, foi doado, tá? Mas as pessoas cobram muito isso. Nós fizemos isso, eu quero foto. É sempre essa cobrança de foto. Sim. E isso é uma coisa complicada. Ainda mais nessa questão assistencial. Depende daquilo que você faz, é legal você até mostrar fotos, tal, porque a gente incentiva. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho ambiental, eu acho que tem que mostrar, uma foto mostra. Vamos, sabe, incentivar as pessoas a fazer o mesmo. Agora, quando nós estamos ajudando uma família carente, eu acho que é uma exposição desnecessária. Né? Para aquela família em si, né? Nossa, porque para ela... Tipo assim, não é um negócio que ela quer estar ali, né? E tipo assim, às vezes vai, de certa forma, deixar essa pessoa um pouco mais pra baixo, né, Oswaldo? Os tipo limites assim, éticos, né? É uma ética, né? É ético, né? Então, a gente faz isso até quando distribui marmitas, né? Então, a gente tira fotos. Olha, né, para mostrar, nós fizemos sobre essa marmita. Mas o que a gente faz? Normalmente, eu tiro foto, eu não gosto de deixar as pessoas, porque... com esse cuidado. Aí eu vou no final da fila, estão tudo olhando lá para a caminhonete onde está distribuindo as coisas. O foco é a caminhonete. E perto do final da fila, muito de costa. De vez em quando aparece, porque aí tem gente que adora sair, vira as coisas. Mas aí ele fez por opção, mas a gente procura não fazer essa exposição. Sim. Porque não é legal. Né? Sabe, a gente querer se aproveitar da situação difícil alheia para a gente agradecer. Não precisamos disso.
e respeitar a pessoa. Quando nós fizemos o documentário sobre o morador de rua mesmo, a orientação que nós tivemos, né, com as pessoas que fizeram as entrevistas é isso: você não vai fazer entrevista, vai conversar com ele. Né? Deixa a pessoa conversar à vontade. Né? Na entrevista você molda ele, você vai fazer uma pergunta, você vai moldando. Então, se ele estiver sentado no chão, senta junto. Inclusive tem muitas imagens do documentário que a pessoa está sentado junto. Se ele estiver sentado, senta junto. Nunca fica na posição de superioridade. Né? Nunca. Se ele estiver de pé, beleza, fica de pé, igual. Se estiver sentado, senta junto. Se estiver sentado no chão, senta no chão. Para a gente poder ir para uma relação de igualdade. E deixa falar. Né? A gente tem dificuldade de ouvir. Sim. Né? E deixa falar, ouve. Uma coisa deu um trabalho violento nesse documentário, porque o documentário é 40 minutos e foram muitas entrevistas que foram feitas. Então, assim, acaba tendo um tempo mínimo para cada entrevista. E as pessoas falaram em torno de 40 minutos cada uma. Caramba! Então, você pegar de 40 minutos, você tem que pegar aí 1 minuto e meio, 2 minutos, é uma loucura. Mas é o respeitar eles, deixa ele falar à vontade, sabe? Não vamos colocar a palavra, porque quando a gente entrevista, e ainda mais se a gente não tomar cuidado, nós colocamos palavras na boca das pessoas, nós induzimos a pessoa. Então a gente tem que tomar um cuidado violento, é o que você falou do limite ético, nós precisamos ter muita ética em tudo. Sim. E nós estamos ainda, nessa questão ética, infelizmente a gente está gatinhando ainda. A gente precisa evoluir muito ainda para poder entender, mudar o nosso senso de normalidade, né? Porque a gente vê, e eu uso até como exemplo, até pouco tempo atrás, quem é da minha idade lembra, às noites de domingo, o que nós tínhamos? Aí tinha os Trapalhões, para depois tinha o Fantástico, era isso que se tinha. Gente, os Trapalhões era uma loucura. Hoje em dia não seria aceito isso para a nossa sociedade. Você tinha sempre o espertão que trapaceava todo mundo e levava vantagem com aquilo, que era o Didi, um comediante fantástico, não estou criticando o pessoal ele, mas o momento era aquele. Hoje nós estamos num outro momento, nós estamos evoluindo muito, mas ainda nós temos um caminho muito longo nessa evolução, de respeitar o ser humano, então nós estamos a caminho. Estamos caminhando. E Oswaldo, eu queria aproveitar a sua presença aqui. E para quem está assistindo a gente, inclusive se você está assistindo aí, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha com alguém. Já até tiramos dúvidas aqui, eu não sabia que Instituto Sereia era por conta do sobrenome do Oswaldo, hein? É o sobrenome do Oswaldo Sereia, eu sempre perguntei, falei, é o seu sobrenome, Sereia, né? Era uma pergunta que eu ia fazer. É o sobrenome... Posso dar uma explicada? As pessoas às vezes confundem como ego, né? Uma pessoa chegou lá, mas é que eu pensava assim, mas por que sereia, sabe? Sereia, tentava buscar uma relação, sabe? Arquetípica, alguma coisa assim, mas o sobrenome dele. Eu tive duas experiências bastante amargas antes de criar o Instituto, tá? Porque essas instituições sociais não têm dono. Nós agora em junho temos eleição, de repente vamos saber quem vai se candidatar, vai se eleger, vai tocar, isso não tem dono. Eu tive 2 experiências bastante amargas com o trabalho social em anterior instituto. Uma foi uma instituição que eu praticamente criei, me ralei criando, aí de repente uma pessoa que assumiu a presidência, sabe, jogou tudo aquilo pelos ares, sabe, de fazer o oposto da proposta original, uma coisa que amargou, depois a instituição acabou sendo extinta, né? Esse foi um caso. O outro foi um projeto, não foi uma instituição assim, mas foi um projeto social que eu investi muito na época, né? Porque eu sempre teve essa questão, né? Falar, mas você ficar pegando dinheiro, gente, existem pessoas que pega 10% do seu salário e doa para uma igreja. E não estou criticando, é a visão dela. Eu, particularmente, prefiro pegar parte do que eu ganho e investir na sociedade. Então, tem essa coisa comigo. E eu investi muito nesse projeto, e fui muito. Isso foi no final da década de 90. E depois que esse projeto todo pronto, gastamos equipamento, foi tudo pronto, esse projeto foi cooptado por uma igreja, que cooptou os membros, o pessoal, todo mundo, o pessoal ligado à igreja, e foi todo mundo para a igreja. Nós perdemos tudo aquilo. E era um projeto muito bonito, por sinal, e acabou indo embora. Então, isso aí me deu... Aí, quando eu pensei em criar uma instituição, até porque eu queria... Eu não me enquadrava muito nas instituições que existiam por conta desse compartimentalismo que existe, né? Eu cuido de animais, eu cuido disso. Não, eu queria uma coisa que fosse mais aberta, que não fosse tão assistencialista, mas que fosse mais voltada ao ser humano. Então, é uma visão diferente. Aí eu vou criar. Falei, gente, e hora de criar, sabe, essa experiência bate um pouco? Aí eu criei como sendo uma instituição de família.
O Instituto ele surgiu como a instituição da família Sereia. Legal demais. Né? A instituição de assistencial da família Sereia. Essa foi o surgimento. Só que aí começou a avançar a coisa e saiu completamente do âmbito da família. Né? Tanto é que a diretoria hoje só tem eu de Sereia na diretoria. Então, foi além. E aí também nós até cogitamos em mudar o nome, mas achamos que não seria viável. Por tudo que tinha criado esse período, falou, olha, não vale a pena. Não é algo, né? A ideia original foi essa, foi algo vinculado à família, mas que está aí, é um negócio para a humanidade hoje. Eu acho muito legal, muito um nome bem interessante. Essa questão, até para não tirar a ideia, é ego, não é ego, não. É do Sereia, não sou. Eu sou um dos diretores da instituição. Né? A presidente do Instituto não é da família Sereia, e assim por diante. Então, mas é só para esclarecer um pouco. Assim. E que eu estava perguntando, na sua visão, assim, qual que seria os passos, os insights necessários para a gente despertar dentro de nós para a solidariedade, para esse caminho de se ver como uma pessoa, um agente ativo da sociedade, por exemplo, que você tem trazido bastante isso aqui. Qual que seria, assim, as sacadas que você poderia deixar para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que é a questão, assim, de olhar para dentro de si mesmo. Porque toda vez que nós criticamos uma realidade, toda vez que nós criticamos qualquer coisa que seja, nós estamos partindo da presunção que nós temos uma ideia melhor, que nós temos um objetivo melhor do que esse. Porque eu não vou criticar alguma coisa para piorar. Se eu critico, eu ao menos acredito que eu posso melhorar. Eu acredito que eu posso ser diferente. Senão eu estou sendo hipócrita. Então, se eu acredito que eu posso fazer melhor, que eu posso melhorar a sociedade, então eu acho que a grande ideia é olhar para dentro de si e ver dentro dessa sua crítica o que você pode fazer para melhorar a sociedade. E aí sim, você vai encontrar N caminhos. E ao estabelecer esses caminhos, você pode também, em qualquer instituição, você procura, você trazer ideias novas, né? Levar essas ideias para a pessoa, ou, então não quadro, porque tem muita instituição que não aceita ideia. É uma coisa que a gente, no Instituto, nós somos muito fortes em nunca ser refratários em relação a ideias. Nós procuramos sempre respeitar ideias que vêm. Né? Nem tudo dá para colocar em prática, mas ao menos a gente pondera, a gente analisa e vê. E com isso a gente consegue mudar muita coisa, positivamente. Agora, se você não achar uma instituição que dê essa vazão para mudar, faça você mesmo aquilo que você acha melhor. Olha, o pessoal joga lixo na rua. Não jogue você. Ajude a campanhas de limpeza. Tem muitas instituições fazendo trabalho de limpeza. Mas a cidade tem que ser mais arborizada. Legal, concordo. Infelizmente, Presidente Prudente está num processo de supressão muito grande de árvores. Né? Infelizmente, a gente nota isso dia após dia. Mas o que eu posso fazer? Vamos aderir à campanha, vamos ver naquilo que eu posso fazer, vamos fazer campanha de plantio, vamos conscientizar as pessoas a não desmatarem mais, a não cortarem mais. Então, a gente vai tendo ideias novas. E as ideias você pratica, seja com uma instituição ou fora dela. E eu digo uma coisa, falo isso para os voluntários do Instituto, é importante a gente fazer o bem. Se você achar espaço aqui dentro do Instituto para fazer, ótimo, vamos junto. Mas não, eu quero fazer, mas não quero aqui, ótimo, faz no seu dia a dia, em qualquer lugar. Então, é importante a gente agir e a gente não ser hipócrita, de criticar uma realidade, mas não fazer nada para mudá-la. Legal. Muito legal, muito legal. Osvaldo, eu acho que é até interessante até para o público, né, saber, nós falou até em off um pouquinho, mas eu acho que é bem interessante, que também foi um dos pontos que o Madre Terra, de certa forma, apoiou, né, o Instituto, que é a questão de ser realmente uma instituição que não depende de nenhum órgão político ou, de certa forma, governamental, aí, de certa forma, em questão de verbas, etc. Porque nós sabemos que já teve vários relatos de doações em algumas instituições feitas por terceiros e a própria prefeitura fala que foi ela que realizou a doação. Né? Então, com esse medo de
acontecer isso e nós falou, pô, nós tá, né, de certa forma, arrecadamos Também 500 quilos de alimento. político, né? A gente queria evitar. Falamos, como que nós vai doar para uma instituição que depois a prefeitura vai querer tomar o crédito ou certo, né, partido, e nós não queríamos nem nada disso. Mas conta pro pessoal um pouco disso daí do Instituto, como que funciona. Aproveitando esse gancho, já respondendo a pergunta maior aqui, que é o nosso principal objetivo, explica pra gente, assim, de tudo que é o Instituto, tudo que oferece, tudo que não oferece, qual era a ideia original, como é que foi tomando forma e o que é hoje. Aí pega esse momento aí para falar um pouquinho sobre tudo isso. Para realmente esclarecer para as pessoas. Para conhecerem exatamente a instituição que a gente vai estar fortalecendo esse ano no Casa Aberta. Então, o Instituto é uma instituição sui generis, tá? Porque ela surge uma proposta bastante inovadora de poder olhar a humanidade como um todo, poder olhar a sociedade como um todo. E nesse ponto, a gente abre ao máximo o leque de atividades nossa por dois motivos. Se você perguntar, mas o que o Instituto faz? É mais fácil falar o que a gente não faz. Né? Nós já tivemos períodos em que o carro-chefe nosso era assistência jurídica gratuita. Por entendermos que havia uma demanda muito grande de pessoas que não tinham acesso ao judiciário, que tinha essa dificuldade, então a gente dava isso gratuitamente. Graças a Deus, a realidade mudou bastante, principalmente na questão federal, que a gente vê que o Juizado Especial Federal, no estadual também teve, né, os juizados, então facilitou bastante. Então não se tornou tão necessário, embora nós mantemos esse trabalho. A gente está focando, inclusive, agora a questão jurídica com relação aos moradores de rua. Porque moradores de rua, eles não vão procurar um escritório de advocacia, não vão procurar nada. Nós vamos chegar nos locais onde concentra esse pessoal para ver o que os direitos deles que estão sendo lesados para poder trazer. Então, esse trabalho, mas não é uma coisa tão forte como foi no passado, que a necessidade era maior. Nós tivemos um período que o carro-chefe nosso era assistência psicológica. E aí nós partimos da terapia integrativa, foi um momento fantástico, muito bom do Instituto, mas a gente dava muita assistência psicológica gratuita de qualidade. Porque quando a gente fala de gratuita, né, nego acha uma coisa sem qualidade. Não, era com qualidade. Era 55 minutos de atendimento, era marcado de hora em hora, respeitado rigorosamente o horário. Você tinha um intervalo de 5 minutos entre um e outro para não ter atraso. Então, assim, era uma coisa muito forte e funcionou muito bem. Infelizmente, nós tivemos 2 pontos que acabaram fulminando esse trabalho, né? O primeiro foi quando a Prefeitura Municipal começou a cobrar ISS sobre os nossos atendimentos gratuitos. Nossa. Gente, não existe um fato gerador. Como é que eu vou cobrar? Não tem fato gerador. Só que eles lançam lá e aí você tem que pegar com o advogado e ficar entrando com ação na justiça. Gente. Tempo, loucura. dinheiro. Então isso aí foi uma coisa assim que desanimou muito. Vigilância sanitária, infelizmente, eles batem muito pesado com essas instituições e infelizmente a gente vê muitos bares por aí que você vai num banheiro, gente, fala, não é possível. Não é possível que a vigilância não vê isso. E acontece. Né? Ou comércios que você olha a sujeira que você fala, meu Deus do céu. Tem condições. Nós tínhamos um bar aqui Prudente que frequentado por autoridades, inclusive, que para você ir no banheiro você passava dentro da cozinha. Tipo, nossa. Isso. E tinha cachorro, gato dentro da cozinha. E aí eu estou falando isso não é para dar visão negativa, é para dizer, olha, mas só é tem uma coerência. Né? Uma coerência. A vigilância chegava, às vezes batia lá, olha, porque teve uma mancha na parede ali, precisou fazer um reparo na parede, pintou, não ficou da mesma cor. A vigilância vai reparar, vai brigar por causa da cor da parede, que não ficou reparo. Teve uma goteira lá, às vezes manchou um pouco o teto. Tivemos isso, é real. Cara, que absurdo. Tivemos que pintar um cômodo inteiro porque teve uma goteira que manchou o teto. Que absurdo. Então a gente percebe assim, a gente não ganha nada. A gente dá uma assistência gratuita, não cobra nada. Não recebemos 1 centavo do poder público. Até hoje o Instituto, já vamos fazer 13 anos de existência, não recebemos 1 centavo até hoje de poder público nenhum. Tá? Então, assim, e ainda você tem que se deparar com isso. Uma vez fomos ver umas multas ali, que ficamos anos pagando refis por causa de... Então essas coisas vão minando um pouco. E aí nós tivemos a pandemia minou de vez, aí nós paramos.
a parte de cursos, treinamentos, que a gente fazia muito, nós tivemos que parar tudo isso, atendimentos também. Tanto que, assim, pouco antes da pandemia, nós construímos um salão de eventos que a ideia é justamente para esse trabalho. Um salão até bonito, moderno, né? Porque lá na nossa sede, as salas foram tudo colocadas salas pequenas de atendimento e a sala de treinamento ficou pequena. Então nós fizemos isso. A hora que nós inauguramos a nossa sala de eventos, que é uma coisa legal, uma capacidade para 50 pessoas, aquela coisa toda. Inauguramos isso, tivemos 2 eventos, veio a pandemia, tivemos que parar com tudo. Caramba. Aí usamos esse espaço para questões assistencialistas, e até hoje está sendo usado para questão assistencialista. Nós estamos tendo dificuldade hoje para poder mudar, a gente está tentando readequar esse espaço para voltar a essas questões culturais, que é tão importante. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, nós tivemos esses momentos aí que foram muito fortes. Passada a pandemia, né, a gente parece que demorou um pouquinho para sair dessa situação, ficamos muito de assistencialismo ainda, agora que estamos saindo para voltar. Nós estamos com um projeto, inclusive a semana que vem nós temos uma reunião com uma instituição muito grande aqui de Prudente, não vou falar o nome ainda para não, que está tratada internamente, mas uma instituição muito grande, né, a nível federal inclusive, que procurou-nos para a gente, vamos propiciar vários cursos gratuitos para as famílias de baixa renda. Então é uma coisa fantástica, né? As coisas estão começando a acontecer, mas a gente tem essa dificuldade. Então a gente muda de acordo com o momento e é natural isso. Vai né? se adaptando. Vai se adaptando. Por exemplo, a gente faz um trabalho com animais de rua. O trabalho que a gente faz é bem pequeno. Porque tem muitas instituições fazendo trabalhos muito grandes nessa área. Então, às vezes, a gente ajuda aqui ali, não há essa demanda tão grande. Mas existem outras questões, né, que é importante. Então, a gente muda muito em cima disso, de tentar ser mais eficiente daquilo que a sociedade precisa. E o fato de a gente abrir esse leque bastante também, o grande lema nosso é a solidariedade. Como que nós praticamos solidariedade? Através de voluntários. Toda a equipe do Instituto, diretoria, todo mundo é voluntário. Ninguém recebe salário no Instituto, tá? Todo mundo é voluntário. E para que a gente tenha voluntários, e eu falo voluntário, quando for fazer um trabalho voluntário, vai de coração. Se você se sentir obrigado aí, já não já perde o cara. Porque vai de coração, diz o que você for fazer. Né? E para que a pessoa vá de coração, é importante que ele vá fazer aquilo que ele gosta. Então, nós temos que ter essa abertura grande, porque se a pessoa gosta de fazer trabalho ambiental, ele tem aqui a possibilidade de fazer trabalho ambiental. Aí eu gosto de trabalhar com morador de rua, então você tem essa possibilidade. Aí eu gosto de, sei lá, então a gente tem que dar essas possibilidades, para que a gente seja esse canal por meio do qual o voluntário ele vai praticar a solidariedade. Tá? Voltando à questão que você colocou um pouco antes, dessa questão financeira. Já falamos aqui várias vezes, nós nunca recebemos dinheiro público, a única exceção foi para o documentário nosso, né, que foi uma verba específica para aquele documentário só. Infelizmente, a gente percebe que existem algumas questões, e veja bem, não estou criticando instituição nenhuma, nem quero citar nome, mas algumas situações que a gente procura tomar cuidado para não acontecer. Rachadinhas com instituições, gente, acontece mais do que a gente imagina. Tá? A gente ficou lá, com aquela reprovação toda, naquela rachadinha que nós vimos ali, a televisão tanto noticiou, mas isso acontece nas instituições em geral. É muito comum acontecer. É porque é fácil, né? Fácil. A pessoa vem, olha, eu tenho uma verba aqui pública, eu vou te dar 40 mil, você assina um recibo de 70. É normal. Então, eu vou te arrumar 40 mil, mas você me devolve 10. Isso acontece, infelizmente. Tá? E não estou dizendo que é 100% dos casos, não. Estou dizendo que acontece, né? Sim, e estou falando que a gente precisa tomar esse cuidado. Uma outra coisa que eu não quero que aconteça no Instituto é aquela questão também de você dar hoje uma cesta básica, você vai ajudando, chega na época de eleição, você vai lá dar santinho desse ou daquele candidato. Não, isso aí. Não queremos isso. É ridículo, não dá. Até porque, você percebe, quando nós estamos ajudando uma família, você percebe que existe uma relação de superioridade, sabe? Existe uma certa hierarquia. Né? Ainda que não seja formal, mas psicológica, existe essa hierarquia. E se eu chegar para um assistido desse e pedir voto para esse ou aquele candidato, ele vai sentir na obrigação de votar. O gatilho isso da retribuição, aí, né? Isso é neuropsicológico.
nas últimas eleições aí de instituição dando santinho mesmo. E a cesta básica o santinho. Já aconteceu aqui em Prudente, tá? Então a gente não quer isso, gente. Eu quero ser uma coisa, tudo que vier, venha de coração. Nós tivemos um assédio tão grande de pessoas que vieram no Instituto, vou fazer um projeto disso, mas sabe aquele projeto para a pessoa ganhar dinheiro? A pessoa ela não pode pegar dinheiro público em nome próprio, ela quer pegar através do Instituto para ela pegar dinheiro. Gente, isso é complicado, é um desvio de finalidade. Cara, isso daí, como que a pessoa consegue, né? E é normal, cara. Negócio... Fala uma pessoa dessa que é errado isso. Cara... todo mundo faz... Gente... E ainda você vai contra, o cara vai te denunciar, vai fazer não sei o que, e aí essas fiscalizações vai piorar 10 vezes, né? Porque você está indo contra esse, né? Porque é tudo, cara, é complicado. Então a gente não quer isso. Então, essas questões que a gente não quer, essa questão política que a gente não quer, a questão de pessoas vir no Instituto para querer ganhar dinheiro no Instituto, não. Porque, gente, ninguém ganha diretoria, ninguém ganha dinheiro ali. Tá? É tudo voluntário, então vamos ajudar. E um outro aspecto é a questão religiosa também, que a gente tem um certo... Respeitamos todas as religiões, tá? Não estou criticando a religião, mas eu acho complicado quando a gente vincula o trabalho social à prática religiosa. Sim. E existem muitas que fazem isso. É até uma ferramenta de conversão, né? Acaba sendo. Assim como o santinho político, né? É o santinho religioso. E... Por sorte, existem muitas que eu conheço, inclusive, que não fazem esse trabalho, que eles dão e sem esse... Né? Graças a Deus tem isso também. Mas a gente tem que tomar um cuidado, então a gente se preocupa muito com isso. Sim. Por isso que pegar dinheiro público nunca foi o foco nosso. Tanto é que nós estamos aí, vai fazer 13 anos agora, recentemente, agora é fevereiro, que foi reconhecida a utilidade pública nossa. Cara, como pode? 13 anos servindo, de certa forma, foi reconhecido esse ano. Mas aí começa a impor muitas condições, e falei, não, aí agora foi feito aquilo que tem que ser feito legalmente, sem intervenção política. Porque tem aquela questão, não, mas se você se vincular a gente, aí a gente consegue... Gente, não dá. Não é por aí. Então, é difícil. Infelizmente, é uma batalha, não é fácil. Sim. Né? Mas se a gente tiver um pouco de ética, moral, e outra coisa que eu falo, assim, que é importante, toda a diretoria nossa, né? Ou são pessoas que trabalham, ou são aposentadas, hoje já trabalhou a vida inteira e estão aposentadas hoje. Mas, então, ninguém está precisando do Instituto para ganhar dinheiro. Ali a pessoa está para se doar. Né? Nós estamos todo mundo doando, então que venha nessa ideia. Se você vier, venha para se doar, não venha para querer ter alguma coisa em troca, né? Porque senão perde a ideia do voluntariado, perde a ideia da solidariedade, porque a solidariedade pressupõe isso, da gente fazer alguma coisa para não ter nada em troca, senão vira barganha. Eu vou fazer, mas você faz isso, então vira barganha, vira comércio. E a gente tem muito forte isso, né? Eu acho incrível. Às vezes te dá carona para uma pessoa, quanto será tanto? Gente, a gente perde a oportunidade de fazer o bem. Porque a partir do momento que você recebeu pelo que você fez, já virou comércio. Eu fiz, mas você me pagou, então não tenho nada. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de fazer um ato, sabe? De fazer o bem por essa ideia mercantilista que nós temos. Então, a gente precisa romper isso na nossa cabeça, pensar de forma diferente. Né? E em relação a essas doações, eu acho que tem que ser bem por aí. Porque não dá, você fala um negócio, tira foto, acho que, sei lá, perde um pouco o sentido. Sim. Então, vamos pensar na solidariedade, sim. Legal, Nossa, e demais, faz né, muito sentido com a nossa proposta. É por isso que a espiritualidade juntou nessa conexão. Acho que tem tudo a ver com o que é a estrutura do Madre Terra em si, né? Tipo assim, da forma da rede, do universalismo, do caso, né? Não pregamos nenhuma religião, até para os nossos vizinhos aí que acham que nós pregamos alguma religião, né? Porque tem toda essa questão do julgamento, né? Mas... Cara, nós acreditamos em tudo que é o bem. Faz o bem. É incrível, né? Quanto né? mais Prega o bem amor, se tá faz, certo, mais boicote leva, né? Mais julgamento, mais você é visto, né? Assim... Eu tenho uma tese em relação a isso, né? Porque as pessoas falam, mas não é justo, a gente faz o bem, quanto mais bem a gente faz, mais a gente... Mais a gente toma, parece. Se a gente imaginar, tá? Eu vou dizer agora numa visão espiritualista, tá? Dentro da minha visão espiritualista. Então, pode não concordar, não é verdade absoluta, é aquilo que eu acredito. Claro. Tá? Eu tenho a visão espiritualista, reencarnacionista,
né? E eu acredito que todos nós, se a gente evolui a cada encarnação, né? E a lógica é essa, porque não dá, gente. A gente vai aprendendo, a gente vai sofrendo com nossos erros, e a gente cansa de sofrer, a gente vai mudando. De um jeito ou outro, nós vamos melhorando. Por amor ou pela dor, nós melhoramos. Então nós temos que acreditar que cada um de nós que está aqui é a melhor versão de nós mesmos. Sim. Eu sou o melhor que eu tive até hoje. Desde quando surgiu lá com um espírito simples e ignorante, passou por aquelas situações complicadas, hoje eu tenho uma visão diferente, e assim é cada um de nós. Mas a história da humanidade, você vê que não foi história pacífica, não, foi história de guerra, matança. Guerra, né? Então, quando a gente... o bem, na verdade, é o caminho que nós temos a percorrer. O mal nós já percorremos. Então, se nós estamos melhorando a cada encarnação, se nós hoje somos a nossa melhor versão, é sinal que todo o meu passado é pior do que eu sou hoje. E todo o meu futuro é melhor do que eu sou hoje. Então, nós estamos nessa linha. Então, todo o nosso passado é algo pior. E quando eu vou fazer o bem, eu vou ter uma visão de futuro, eu vou para frente. Num caminho que eu não percorri ainda, um caminho inseguro. Agora, para mim fazer o mal é o caminho que eu tenho conhecimento, é o caminho percorrido. Então é mais fácil, né? Eu praticar o mal é mais fácil, é mais cômodo. É a zona de conforto praticar o mal. O bem já você sai dela. Neural automática faz muito sentido, muito sentido. Então, para fazer o bem, eu saio da zona de conforto, que é o caminho que eu não percorri ainda. Agora, para o mal, eu já percorri. Maior exemplo que isso, que o próprio Jesus Cristo sendo crucificado na cruz, né? Então... a gente vê, e você vê que quem foi que escolheu a crucificação dele? Foi a multidão, a maioria. A multidão, a religião, a política. Tudo. É isso que eu falo, a gente não tem que estar muito com a multidão, não, porque a multidão, normalmente, ela cometeu equívocos, né? Ao longo da história. As grandes invenções, por exemplo, nós tivemos, também teve que ser contrária. Não havia muita multidão para você ir, senão você não faria. E você usou o exemplo de Cristo, mas se você pegar de todos os que vieram quase todos, antes e depois dele, você vê que... Todos, eu acho que todos. Todos. Pegando a história desde Krishna lá atrás, tá? Aí chegando, a gente para no cristianismo, aí depois de Cristo veio Maomé, e muitas linhas religiosas param aí, mas teve o Bahá'u'lláh, que criou a fé Bahá'í, que eu acho uma coisa fantástica, gente. Quem não conhece, vale a pena conhecer, uma coisa legal. E você vê que todos, o Bahá'u'lláh foi o único que não foi martirizado. Embora foi preso, foi perseguido, foi tudo, mas foi o primeiro que não foi martirizado. Porque o Cristo foi, Maomé, isso vai pegando para fora. O Buda, ele não teve esse martírio em si, mas ele acabou, a morte dele decorreu de um dos discípulos dele. Então, você percebe que nenhum deles teve uma história tranquila. De final, né? Tipo assim, leve. Então, não foi leve, né? E eu brinco muito com as pessoas, né? Eu falo, mas se Cristo for, por que você quer que todo mundo bate palma? Deixa, se Cristo, as pessoas, por todo o bem que ele trouxe, as pessoas fizeram o que fizeram com ele, por que você acha que tem que fazer o bem com você? Venha o que vier, filho. Faça o bem e entregue. Assim, cara, faça o bem e fique eu falo na verdade ali, né, Oswaldo? Fazendo as coisas certas, corretas. Se vier uma multa, nós vamos pagar a multa. Se vier uma denúncia, nós vamos responder a denúncia ali, porque nós sabemos o nosso caminho. Nós sabemos que estamos certos, né? Nós caminhamos no certo, não estamos passando pé em ninguém, não estamos roubando, não estamos pegando dinheiro de rachadinha, não estamos entregando santinho, não estamos passando acima de ninguém, né? Só estamos fazendo, um servir mesmo, né? Então, quando você está certo, por mais que apareçam essas afrontas, mas isso pelo menos me dá mais vontade de continuar e falar assim, pode vir. Tenho documentação, tá aqui, minha documentação, eu fiz isso aqui é isso aqui, tá tudo certo. É só você estar no caminho certo que tudo se resolve, né? Por mais que apareçam essas afrontas, né? Exatamente. Eu acho que a gente quer analisar os fatos, tudo que acontece ruim na nossa vida. Eu contribuí para isso, porque muitas vezes eu cometi uma coisa lá e lei de causa e efeito. Então, acontece. Muitas vezes a gente mesmo que causou. É um ponto. Segundo ponto, eu não fiz nada. E essa análise tem que fazer. Não fiz nada para que isso acontecesse, aconteceu. Ótimo, então já não é com você. Relaxa. E esse não é com você, assim, com uma certa ressalva, porque pode ser nosso de uma vida passada, né? E de repente eu cometi lá atrás e eu estou pagando hoje. É possível.
Agora, muitas vezes a coisa ruim que vem da maldade alheia mesmo. Sim. Porque às vezes quando você não entra no esquema de corrupção, quando você não entra, você incomoda. Sim, Né? Às vezes, muita coisa nós estamos falando aqui hoje, nós estamos incomodando muita gente. Pode ter certeza. Isso, Né? eu tenho Então as pessoas vão tacar pedra. Mas aí é aquela questão, gente. Nós não tem como a gente agradar todo mundo. Tem como a gente praticar o bem. Isso nós podemos praticar. Agora, se esse bem vai agradar ou não as pessoas, aí já não cabe a nós. Sim. O que cabe é, primeiro, o que a gente faz, e segundo, como a gente reage às pedradas que a gente leva. Porque muitas vezes também, essas pedradas vêm até para nos testar, gente. Até que ponto eu sou evoluído a ponto de não ser afetado com aquilo que as pessoas me atacam. Né? Porque é um treinamento para a vida. Nós estamos aqui para... Essa vida é uma escola fantástica. Então, nesse ponto, muitas vezes acontece por conta disso. Porque a gente navegar em mar tranquilo é fácil. Vou em mar revolto para ver como que eu sou, se eu sou um bom marinheiro. A vida é a mesma coisa. Enquanto está todo mundo aqui te bajulando, você é bom, você é... Mas quando você pegar aquela pessoa que vai te sacanear, que vai ser injusta com você, como você vai reagir com ela? Você vai reagir com justiça, apesar dela estar sendo injusta? Ou não, a pessoa está com uma pedra, você dá um tiro de bazuca nela. Então, eu acho que tudo na vida nós precisamos encarar por aí afora, encarar dessa forma. Sim. Veja, vamos procurar preservar a nossa mansuetude, sabe? Desenvolver a amorosidade, sabe? A gente fala tanto do amor, mas muitas vezes a gente nutre o ódio, né? E muitas vezes nós estamos aí tentando praticar o amor, a gente vê tanto desamor. E se nós nutrirmos sentimentos negativos, nós estamos entrando na mesma energia. Então nós temos que manter, apesar disso. É fácil? Não é, mas eu tenho um exemplo que eu uso muito na vida, do De Gaulle, quando ele foi presidente da França, eu não me recordo o período. E quando foi tomar posse, ele teve uma rejeição muito grande, né? E lá, diferente da nossa rampa aqui, era aquela caminhada que você fazia, né? Você caminhava no meio da multidão. E quando ele começou a caminhar, ele foi vaiado, muito vaiado. Ele manteve a postura, continuou firme. Chegou lá no final sendo aplaudido. Eu acho que esse é o sentido da vida. Sabe? Não abaixar a cabeça. Não baixar. Eu, na minha vida pessoal, eu fiz muito papel de fênix, né? Eu falei, gente, eu já tive período de perder tudo, sabe? Financeiramente, perder tudo, isso começar do zero, emocionalmente, perder tudo, começar do zero, relacionamento. Eu tive muitos momentos assim que chegou um momento que eu falei, cara, eu sou uma fênix. Porque eu sempre consegui ressurgir das cinzas, né? E não que eu seja melhor que ninguém, tá? Não é isso, é o meu exemplo de vida, essa minha resiliência aí que faz com que eu seja assim. Aí chegou um momento que eu olhei, conversei, né? Falei, gente, Deus, vamos mudar esse negócio. Cansei de ser, já aprendi a ser fênix. Agora eu preciso aprender a ser salamandra, que é aquela figura mitológica, né, que atravessa o fogo sem se queimar. Então, me ensina a ser salamandra. E olha, quando eu fiz isso, o que eu tive de problema nessa vida, você não tem noção. Problema em cima do outro, e a hora que eu ia ficar meio revoltado com o problema, eu pensava, é o treinamento para salamandra. Vai lá, atravessa o fogo sem se queimar, que venha tudo de ruim que a sociedade te joga, não se contamine. Nossa, sabe? adorei Siga. essa metáfora da salamandra. Né? Então, a gente procurar fazer isso. E a vida é cheia de exemplos. Né? É que a gente pega, às vezes, questões como meras histórias, e tem tanto ensinamento bom. Se você pegar, por exemplo, o livro O Pequeno Príncipe, é um livro infantil. Eu não diria não, ele tem uma carga filosófica tão grande. É muito existencialista. Se você olhar isso, você transplantar isso para a nossa realidade, você vê que você está lidando com arquétipos ali, e a gente não percebe. Né? Então a gente precisa ter esse olhar. Não ter aquela visão focada aqui, não. Ter uma visão de mundo, uma visão de ser humano, uma visão de, diante de qualquer fato, eu pensar o que isso... Né? A gente pergunta muito quando acontece uma coisa. Né? Por que isso aconteceu comigo? Não pergunte por quê, pergunte para quê. O que eu tenho que aprender com isso? Aí quando vier essas coisas, Deus, o que eu tenho que aprender? Me ajuda a aprender, fazer com que seja aprendizado. Porque nós perdemos a oportunidade. Quando a gente foge das situações, ou quando a gente se contamina por ela, a gente perde a oportunidade da gente melhorar. Sim. Então, esse mundo está aqui, nós estamos aqui para melhorar, gente.
Não vejo outro sentido na vida se não ser a gente se melhorar e nessa melhora a gente melhorar esse mundo com co-criadores. Então, o caminho que tem esse. Para mim é muito claro isso. Legal. E Acho pra que é gente isso, né, amor? fechar nosso Tem a pergunta, episódio, né? a gente vai fazer uma pergunta para você, Osvaldo, que é uma pergunta que se repete a cada episódio. Tá? Todo episódio é a mesma pergunta todo pra todo convidado mundo. responde isso e a gente está aqui numa pesquisa sobre isso. Que a pergunta inicial é: Osvaldo, para você, o que seria a verdade universal? Quando a gente parte aí do princípio, né? Conheça a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente escuta todas essas falas do universo espiritualista sobre o caminho da verdade, o que para você seria essa verdade universal? Então, a gente tem... eu falo assim, na vida nós vivemos em fragmentos, né? Cada religião, cada coisa tem um fragmento da verdade ali que a gente precisa montar esse... Eu usava até uma analogia uma vez, que eu falei como se Deus tivesse trazido a verdade numa placa de vidro e nós, a nossa insanidade, deixamos isso cair no chão, a verdade se fragmentou e a gente tenta reconstruir isso de novo, né? Mas eu tenho uma certa assim, ressalva quando a gente fala dessa verdade, porque a gente às vezes tá achando, eu conheço a verdade, e nós não conhecemos ainda, nós estamos caminhando, né? Eu, por exemplo, se você perguntar para mim o que é Deus, cara, eu não consigo entender ainda. É algo tão acima da minha capacidade de compreensão que eu não consigo entender, né? Não dá. E eles falam, mas você tá, não, Deus é isso. Não, a visão que se tem ali de um ser, né, antropomórfico, para mim isso não serve. Deus está acima disso. Então eu não consigo entender e né? E só que existe uma coisa, se você pegar todos, desde Cristo, todos os que vieram antes dele, os que vieram depois dele, e eu pego essa história começando desde Krishna lá, 3.000 e poucos anos antes de Cristo, até os mais recentes nós tivemos aí, eu vejo o Bahá'u'lláh e Allan Kardec, foi na mesma época que surgiu. Então, pegando nesse conjunto aí, nessa sequência, todos eles têm um ponto em comum. Apesar das divergências regionais e temporais, porque cada um deles se adequaram a uma sociedade, né, tanto temporalmente como localmente, mas eles têm um ensinamento em essência, que é o amor. É o amor. Então, para mim, o que essa verdade justamente é o amor. É o amor que vai nos revelar tudo. E é através do amor que eu vou conseguir entender a verdade, que eu acho que ainda nós não conseguimos entender isso como um todo. Respeito aquele que acha que já encontrou a verdade, mas eu acho que, pelo menos para mim, está muito longe de eu entender. Vai saber quantas encarnações vai precisar. Mas que o amor é essa linguagem universal que nos une, que nos incita a praticar o bem, que nos incita a ser tolerante com o outro, que nos incita a abraçar aquela pessoa. E que, se eu praticar plenamente o amor, eu vou conseguir abraçar todo mundo. Porque eu não vou ter mais inimigos. Porque o amor tem que transcender tudo isso. Ah, mas a pessoa está te sacaneando, está te fazendo... Gente, é o estado, é o momento dele. Sabe? A hora que todos nós... E aí eu acredito que todos nós estamos caminhando para a perfeição, e eu vejo esse caminhar para a perfeição como uma pirâmide. Vai chegar um momento, quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar todo mundo. Independente, todos nós vamos ter que conviver no mesmo espaço por estarmos bem. Sim. Então, eu vejo como esse caminho. Vai ter muita coisa para a gente entender ainda. E eu, humildemente, eu falo, eu não consigo entender muita coisa. Mas... uma coisa que eu entendo, que o amor é a chave de tudo. E se a gente praticar o amor, nós vencemos todos os problemas da nossa vida. Interessante. Bom demais. Mais uma bem parecida com o que o pessoal está respondendo, assim, né? Mas de formas a gente tem, diferentes. Nessa pesquisa, a gente tem encontrado vários pontos em comuns, o que é muito interessante. Que é muito interessante, muito legal. E aí agora nós vamos para o último... Portal da Transcendência. É um portal da transcendência, chama. É uma pergunta, né, amor? Tem perguntas que não tem resposta, tem perguntas que só o silêncio responde, tem perguntas que geram mais perguntas. E a pergunta de hoje... Pode pegar aí, amor, pode pegar. Pro Osvaldo vai ser...
O que permanece quando tudo que você acredita deixa de fazer sentido? Aí, ó, você falou da Fênix, né? O que permanece quando tudo que você acredita deixa de fazer sentido? Então, aí é uma visão muito pessoal. Né? Eu acho que esse momento é um momento fantástico. Tá? Todo momento de destruição, ele é uma oportunidade violenta que nós temos. Porque a gente se apega a certas coisas. Tá? Vou citar um exemplo. No filme, se não me engano, o filme é Missão. Que estava aquele missionário que ele estava indo, subindo com aquela bolsa, aquela mochila, e atravessando, subindo cachoeira, aquela coisa toda. No momento que aquilo cai, ele dá aquela parada, mas depois ele sorri. Cara, eu tirei um peso de mim. Então, às vezes, nós precisamos, sabe, esvaziar o nosso copo para poder vir coisas novas, esvaziar o que nós temos. Então, esse momento, e toda destruição, ela gera isso. Ela gera a oportunidade de se fazer um novo. E, veja bem, para eu não ser mal interpretado, não estou dizendo que está tendo uma guerra lá, então isso é bom, não estou dizendo nada disso, pelo contrário. Né? Mas tudo o que acontece de ruim é uma oportunidade para que o bom surja, sempre. Então, tudo que eu acreditava, de repente nada mais faz sentido, é sinal que eu estava com falsas premissas, eu vivia em falsas premissas. Então, é o momento de eu refletir. Se o não fazer sentido é alguma falha minha, ou falha nas premissas que eu seguia, e aí eu começo a reconstruir. Né? E esse momento é fantástico. Toda reconstrução é fantástica. E se a gente olhar, eu falei muito da questão da Fênix, mas em todos os momentos, tá? E se a gente olhar, é um momento de reconstrução. O momento pior que eu passei na minha vida foi quando assim, eu só não abandonei essa vida pela vida do suicídio, numa ocasião, por conta dessa questão espiritualista. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia me comprometer diante da espiritualidade, eu ia arrumar uma encrenca muito maior do que essa que eu estava vivendo. Então, essa crença foi muito forte para manter. Mas existe um momento que parece que aquilo, a coisa ruim é maior do que aparentemente você pode suportar. E se a gente não tiver uma fé muito forte, uma crença muito forte, a gente desaba. Só que o legal é que assim, o avanço da minha vida no aspecto espiritual foi uma coisa fantástica a partir disso. E foi todos os momentos. Tem um momento que eu larguei minha fé, que eu quase virei ateu. Nossa, foi a melhor coisa que eu comecei a conhecer de fato a espiritualidade. Então é aproveitar esses momentos. Aconteceu, aproveita o momento, surja, né, uma nova realidade, né, de repente você vê naquele momento, foi destruído ali, planta um jardim, faça alguma coisa construtiva. Uau. E fechamos assim, Sim, né, amor? Assim nós encerramos mais um episódio. Se você quer conhecer todas as informações do Instituto Sereia, vai estar aqui embaixo. Na descrição vai estar o site deles, vai estar o Instagram deles, tá? Vamos deixar todos os contatos aqui embaixo. Pode estar procurando o pessoal, né? No site ali tem um WhatsApp, né, Oswaldo? Tem um endereço. Fala um pouquinho só para o pessoal, Oswaldo, como eles podem encontrar formas de doações que vocês recebem, o que as pessoas podem estar doando. Eu sei que lá na descrição do Instagram tem o Pix lá, a chave Pix certinho, né? Se você quiser falar um pouco pro pessoal aí como eles encontram e como ser voluntário também ali no Instituto, pode ficar à vontade nesse momento. Bom, o Instituto ele tem o nosso site, o sereia.org, né? Tem o Instagram, nós temos nosso canal no YouTube. Então a gente tem, na parte de redes sociais, a gente estaria só procurar o Instituto Sereia, que vocês vão encontrar. Nós temos também o WhatsApp, né? No site lá aparece também, com todas as mídias nossas a gente tem o WhatsApp. E a gente não tem muito, no espaço físico, a gente não tem muito aquele atendimento ali, a pessoa vai chegar e vai ter atendimento, não, porque a gente tem uns horários meio complicados de trabalho. De domingo, dia de marmita, a gente trabalha, às vezes sábado, que nem sábado agora a gente trabalha, então, e às vezes durante a semana a gente não tem essa constância ali. Então, nosso horário não é muito certo. Mas procure nas redes sociais, entre em contato conosco. Para doação, você pode doar seja gênero alimentício, roupas, qualquer coisa. Você quer doar em dinheiro também, é importante para a gente, porque nós temos para manter uma instituição, sabe que não é fácil financeiramente, a gente precisa disso. E como eu falei, nós não recebemos verba pública. O que nós recebemos, nós temos duas fontes de renda do Instituto, tá? Financeira.
Uma são doações de pessoas que voluntariamente fazem, entra ali, faz um Pix ou faz uma doação, cartão de crédito, né? Se quiser programar para fazer mensalmente também, você entra no site lá, tem um valor mensal e vai ser descontado todo mês. E contribuição financeira a gente sempre fez assim, a gente nunca sai pedindo, ligando, pedindo, a gente nunca pede. Tá? Nós não temos essa prática. Preferimos que as pessoas façam, hoje em dia o Pix facilitou muito, né? Mas a gente procura que seja dessas formas o Pix ou o cartão de crédito para ficar registrado toda a doação. A gente evita ao máximo pegar doação em dinheiro para não criar essa ideia, mas será que foi? Não, está tudo ali registrado. E a gente tem um controle financeiro muito forte, é uma coisa que a gente prima muito a isso. Tá? E eu falei, nós temos duas fontes de renda. A primeira são as doações, que algumas pessoas fazem, e a segunda é um brechó, que a gente faz uma vez por mês, a gente faz o brechó do quilo, né? Roupas lá, R$20 o quilo, e é o que mantém o Instituto, né? E esse acontece uma vez por mês, no sábado. Então, basicamente é isso, financeiramente. Mas existem outras formas de ajudar também, gente. Compartilhe as publicações nossas, sabe? A gente está sempre trazendo alguma coisa, compartilhe isso. Vamos fazer com que essa ideia de solidariedade vá mais longe. Seja um voluntário. Nós temos assim várias atividades ali que a pessoa pode ajudar, né? E a gente procura abrir esse leque para que cada um faça dentro da disponibilidade dele. Temos a possibilidade de trabalho virtual também. Né? Eu quero, mas eu não tenho tempo. Eu posso fazer de casa? Pode. Entre em contato conosco que nós temos uma série de trabalhos que pode ser feita virtualmente. Então, assim, para ajudar é possível. Né? E às vezes basta a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, que a gente pode ajudar muito, não só o Instituto, como qualquer instituição que você acredite. Importante é a gente sair dessa ideia de, eu vou, mas não faço. Faça alguma coisa. Né? Então isso é importante. Então são esses os caminhos para estar ajudando. Né? Entra lá nas nossas redes sociais, né? Comente, e nós estamos sempre abertos. E também uma coisa interessante, né? Vou só tomar um tempinho mais para falar de uma coisa. O Instituto, como eu falei, a gente vai ser construindo. A gente não quer vir com uma instituição pronta. Isso acabou. Não, nós podemos. Existe um espaço lá no nosso site, se você quer fazer algum evento. Eu tenho ideia de fazer um evento, eu acho que pode ser legal. Você preenche os dados ali, o sistema ele vai gerar um projeto daquele evento que você idealizou, vai para a gente, nós analisamos e a gente vê a viabilidade de realizar esse evento. Que é uma maneira da gente poder, sabe, cada um contribuindo também com ideias. Eu sonho em fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa sonha, eu quero fazer alguma coisa, mas como é que eu vou fazer sozinho? Eu não consigo. Vamos lá, que a gente faz junto. Pô, legal. Então são esses caminhos. Aí, não perca essa oportunidade, tá? Seu servir também pode estar aí literalmente muito fácil, tanto diretamente da sua casa, você pode estar ajudando aí de certa forma. Então, gratidão, curta, compartilha esse podcast para todos. Gratidão, Osvaldo, essa presença, foi sensacional o nosso bate-papo aqui e esperamos mais aí encontrá-lo você novamente para nós contar um pouco mais aí dos projetos do Instituto Sereia e sempre estar atualizando o pessoal aí com os conteúdos. Eu que agradeço a oportunidade, né? É fantástico esse caminho que vocês abrem. Então agradeço muito e espero que a gente possa estar mais aqui e é importante a discussão de ideias. Como eu falei, o Instituto ele não vem com uma coisa pronta, sabemos tudo, não. Nós estamos construindo em todo momento. Então, nesse momento é legal que a gente troca ideias, a gente vê onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, que nós não somos perfeitos. Né? E à medida de que nós vamos tomando conhecimento disso, a gente vai, como tem que ser, com todo mundo, a gente superando os nossos equívocos e enaltecendo as coisas boas que tem a oferecer. Se a gente tornar isso prática, nós vamos melhorando cada vez mais. Isso é inevitável. Nossa, sensacional. Gratidão, Osvaldo. Gratidão a você que assistiu esse episódio e até a próxima.